O TN1 de sexta-feira chega trazendo mais um alerta sobre drogas sintéticas. O dono de um food truck foi preso com milhares de comprimidos de êxtase, skunk, LSD e também com uma droga conhecida como cristal, forte estimulante que pode provocar a morte. O TN também faz um alerta sobre o tempo. Um ciclone tropical traz chuva e ressaca para o Espírito Santo. Na Ponta da Fruta, moradores estão apavorados com a destruição provocada pelo mar. Sem freio. Agora, a ostentação de armas vem de traficantes do Morro do Quiabo, em Cariacica. Eles se exibem ao som de funk. A que ponto chegou a violência? Lutador de Vila Velha tem um carro roubado. Foi confundido com um assaltante e agredido. Tristeza. Enterrado o corpo de Vinícius, de 22 anos, que morreu depois de ser sequestrado com a namorada em Aracruz. A história da Michele. Ela pesava mais de 100 quilos, fez a bariátrica, mas só emagreceu mesmo quando tratou da ansiedade. A dica do chefe está imperdível. Entramos no clima italiano para te ensinar a preparar uma brusqueta. Serve para tira-gosto e lanche da tarde. Nós estamos no ar e contamos com a sua companhia. Oi, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. A gente começa mostrando imagens do casal sequestrado em Aracruz, minutos antes de ser abordado pelo criminoso. O vídeo é do circuito de segurança do supermercado onde eles trabalhavam. Como de costume, Vinícius sempre buscava a namorada, porque eles atuavam em horários diferentes. Repare que Vinícius fica do lado de fora do carro, esperando a namorada que chega junto com outras colegas. Ela vai até ele, dá um beijo e um abraço e de mãos dadas eles seguem até o carro. Vinícius ainda coloca as bolsas da namorada no banco de trás, fecha a porta, entra no carro e sai. As imagens não mostram, mas foi logo depois disso que eles foram abordados pelo bandido, que tomou a direção do veículo, percorreu com eles várias agências bancárias e numa perseguição policial capotou o carro. O jovem Vinícius Vieira, de 20 anos, morreu na hora. Ele foi enterrado agora há pouco. Já já você acompanha a tristeza do pai ao liberar o corpo do filho no DML de Vitória. Agora veja novas denúncias de ostentação de traficantes na Grande Vitória. As imagens foram publicadas em redes sociais. São traficantes do Morro do Quiabo, na região de Porto de Santana e Porto Novo, em Cariacica. Eles exibem armas ao som de funk. Moradores dizem que tem baile do Mandela todo sábado. As imagens aí são da noite, mas de dia a ação de criminosos também é intensa. E já já seguimos com esse assunto, hein, Ingrid? Porque agora a gente chama a sua atenção para o tempo. O clima já mudou no Espírito Santo e a ressaca do mar atinge o litoral do estado. Na Ponta da Fruta, em Vila Velha, a água do mar atingiu casas e deixou moradores assustados. A Marinha emitiu um alerta. Com a formação de um ciclone tropical, há previsão de ventos de mais de 110 km por hora. Para pescadores que se afastam da costa, previsão de ondas de até 4 metros de altura. E como vai ser o fim de semana? Temperaturas em queda? Não tem praia? E esse clima abafado, hein? O TN traz mais detalhes daqui a pouco. E agora falamos da prisão do dono de um food truck em Jardim Camburi. Ele tinha 2 fontes de renda. Vendia comida numa praça perto de uma faculdade e drogas pela internet. Com ele foram apreendidos milhares de comprimidos de êxtase, skunk, LSD e também uma droga conhecida como cristal, um forte estimulante que traz vários problemas à saúde. Pois é, Ingrid, a venda era feita pela chamada Deep Web, uma internet que não é indexada pelos mecanismos de busca e fica oculta, escondida ao grande público. E olha, toda essa droga aí, quase R$500 milhão o valor total. A pergunta que a gente se faz, Luciano Rossetti, quem comprava essa droga, hein? Com você?
Pois é, Ingrid, George, amigo do TN, quem comprava essa droga? Essa é a grande pergunta, vocês têm toda a razão. Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Narcóticos, pessoas de alto poder aquisitivo são aquelas que adquirem essas drogas, que compram esses entorpecentes e alimentam esse mercado ilegal. Na casa do Renan Alvarenga, de 30 anos, a polícia apreendeu mais de 4.800 comprimidos de êxtase, 1,5 kg de skunk, mais de 1.700 micropontos de LSD e 77 gramas da droga chamada cristal. O delegado estava conversando com a gente agora há pouco, ele informou que o grama do cristal custa R$200. Só para a gente ter uma ideia do poder aquisitivo que é necessário para adquirir um entorpecente como esse, né? R$200 é o que custa o grama do cristal. Volto com vocês. Pois é. Daqui a pouco a gente volta com ele. O pessoal reclama da violência e supre a violência. Olha, agora a gente fala da violência que atinge o comércio. A pessoa luta com dificuldade para manter o estabelecimento, gerar emprego, mas a criminalidade joga contra. Em Jacaraípe, na Serra, uma loja de ração já foi arrombada 9 vezes. Ficou assustado? Então, o que dizer de um dono de padaria que fechou as portas depois de ser alvo dos bandidos 53 vezes? Na imagem, o bandido chega com um pedaço de ferro e tenta arrombar a porta de vidro. Ele força várias vezes até conseguir quebrar o cadeado da fechadura. Entra, fica cerca de 3 minutos e vai embora. Situação que o dono da loja está cansado de ver. A gente vê que a gente não tem segurança. Hoje a gente não tem segurança em Jacaraípe. É assalto todo dia aqui, está complicado. A gente não tem apoio da prefeitura, não tem apoio do governo aqui em Jacaraípe. Então está complicado mesmo trabalhar aqui. Nesse outro vídeo, a dupla tenta arrombar esse estabelecimento. O alarme toca e eles vão embora. Voltam, quebram a entrada e conseguem fazer uma limpa no local. Os comerciantes de Jacaraípe estão cansados de tantos arrombamentos. Somente essa loja foi assaltada 9 vezes. Pela 9ª vez, acontece de chegar e tá com a porta arrombada e tudo mais. Ver todos os produtos nossos jogados no chão, a bagunça, e ver que teve prejuízo. Pela 9ª vez, a gente já está num prejuízo estimado em média de R$30 mil. Os crimes acontecem na principal avenida do bairro Jacaraípe, na Serra. Segundo os trabalhadores, sempre a partir das 10 da noite. Segurança por aqui, os comerciantes disseram que é algo raro. Porque está muito complicado aqui em Jacaraípe para a gente que tem comércio aqui. Eu tenho 3 comércios em Jacaraípe. Eu tenho aqui em Jacaraípe, eu dou emprego aqui em Jacaraípe para mais de 40 pessoas em Jacaraípe. Entendeu? E está muito complicado mesmo trabalhar aqui. Os lojistas se sentem abandonados pelo poder público. Estão cansados de tanta violência. Os mesmos meliantes que fizeram aqui com a gente. Tem um outro estabelecimento, uma padaria que fechou depois de 53 assaltos. 53 assaltos? 53 assaltos é complicado, cara. A região de Jacaraípe está bem debilitada em questão de segurança. É mais fácil a gente pagar o bandido para não acontecer nada, evita problema, do que pagar imposto e continuar a mesma coisa que está tendo, sem viatura na rua e tudo mais. Já imaginou escutar isso? É aquela nota que você já conhece. A PM disse que toda a região de Jacaraípe conta com o policiamento dia e noite e que diversas ações de combate ao crime são realizadas. É claro que bandido está brotando como nunca. As leis também dificultam tudo. Mas um apoio mais inteligente da PM é mais que necessário em Jacaraípe. Uma loja assaltada mais de 50 vezes é prova de que está tudo errado. E o comerciante dizer que é melhor pagar para o bandido, né? E já que agora não tem polícia, é melhor pagar para o bandido. Isso daí lembra o quê? Melissa, Rio de Janeiro. Então tem que ter uma atenção especial para isso. Agora você imagina a situação, Ingrid. Pensa bem. Você está numa boa, conversando com um amigo. De repente você escuta um barulho. O barulho do seu carro. Sim, você reconhece esse barulho pelo som, porque o seu veículo está com um cano de descarga furado. Mas como esse veículo, Ingrid, ele está ligado se você está com a chave na sua mão? Como, George? É claro que alguém está cometendo um furto, né não? E foi realmente isso que aconteceu com um lutador em Vila Velha. Não bastasse a preocupação de ter o veículo levado, o dono do carro foi confundido com o assaltante e ainda foi agredido.
O veículo da vítima estava estacionado nesta rua no bairro Alvorada, em Vila Velha. Era início da noite. A vítima contou que veio ao local conversar com uma pessoa aqui nesta empresa. Em determinado momento, ele ouviu e reconheceu o barulho do carro dele, que está com um cano de descarga furado. Foi aí que ele reagiu, alcançou o veículo, abriu a porta do carona e imobilizou o suspeito. Deparei com meu carro sentido Cobilândia, só que tinha um trânsito muito intenso devido ao horário. Ele não conseguiu evadir do local com agilidade. Eu então corri até a porta do carro, abri a porta do carona, tinha 2 caras ali dentro, né? Aí eu adentrei o carro de uma forma bem sutil, né? Imobilizando um e o outro ainda conseguiu fugir. O detido é Renan Alves Ribeiro, de 28 anos. Ele estava acompanhado de um comparsa que fugiu do local e não foi localizado. Uma equipe da Guarda Municipal de Vila Velha fazia o patrulhamento na região e foi acionada por populares para atender a ocorrência. Testemunhas alertaram os guardas sobre a dinâmica do fato e, a partir daí, deram apoio à vítima. Na hora eles achavam que era eu o ladrão, né? Porque imagina, 2 caras dentro de um veículo, um abre a porta e entra de porrada para dentro, não... Eles tentavam me puxar até pelas pernas, pocaram meu chinelo, achando que era eu o ladrão que estava tentando roubar o carro. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito alegou ser usuário de drogas e furtou o veículo para ir ao bairro Cobilândia comprar entorpecentes. O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e negou o crime. Já imaginou a sequência de absurdos? Bom, o homem detido foi autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Briga entre moradores de rua quase termina em tragédia num quiosque abandonado na praia de Camburi, em Vitória. Um deles agrediu o outro com golpes de facão. Com a luz do dia, foi possível ver o que ficou da confusão. O sangue chama de novo a atenção para um problema crônico em Vitória: a dependência química somada à situação de rua. Ontem à noite, num quiosque na orla de Camburi, uma briga entre 2 moradores de rua quase terminou em tragédia. Começou com gritos, socos e chutes, até que um deles atingiu o outro com um facão. A vítima precisou ser socorrida por uma ambulância do SAMU. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. Testemunhas disseram aos agentes que antes da confusão, os envolvidos bebiam e usavam crack. E esta situação aqui na orla de Camburi está obrigando alguns quiosqueiros a fecharem as portas. Por exemplo, este quiosque aqui, onde houve a treta com os moradores de rua, já fechou tem uma semana. Durante o dia, quase não é possível ver esse tipo de realidade na orla de Camburi. Pelo contrário, o que se vê é um cenário saudável com diferentes práticas de atividade física e uma movimentação grande o tempo todo de gente. A treta mesmo é de noite. E esse é um outro quiosque aqui da orla de Camburi. Ele fica bem de frente para a Avenida Norte Sul. E como a gente pode ver, está totalmente abandonado. O que antes era a cozinha, hoje funciona o banheiro. E esse quiosque é praticamente do lado de um outro que está ali e que sim, está funcionando. Antes do agressor ser preso, ele jogou o facão no mar. A arma branca pode até ter ido embora, mas o problema continua e a complexidade dele também. A PM informou que faz policiamento em toda a orla de Camburi, mas disse que fatos relacionados a usuários de drogas e moradores de rua são de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura disse que mantém serviços permanentes 24 horas para as pessoas em situação de rua. Quanto à reforma dos 7 quiosques da orla, informou que os projetos estão em fase de adequação pela concessionária que administra as unidades. A previsão é de que as obras tenham início em junho. E a Polícia Civil informou que o morador de rua que agrediu o outro foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Olha, o TN recebeu denúncias de moradores, vídeos de traficantes, novos vídeos ostentando armas no Morro do Quiabo, em Cariacica. As imagens são de traficantes de Porto de Santana e de Porto Novo, em Cariacica. Moradores dizem que estão coagidos, amedrontados e à mercê de bandidos. Denunciam que todo sábado acontece o baile do Mandela no Morro do Quiabo.
Traficantes andam livremente pelas ruas com armas na mão, coagindo a população. Dizem também que por causa da bandidagem, as crianças nem conseguem ir para a rua brincar. Têm que ficar presas dentro de casa. A afronta é tão grande que eles postam os vídeos nas redes sociais. O TN vem mostrando ao longo da semana casos parecidos, que deixam as comunidades reféns dos bandidos. Esses outros vídeos foram gravados por traficantes do bairro Vila Batista, em Vila Velha. Eles afrontam integrantes de gangues rivais. Como que nós está? Vem, cadê você? Nós está o dia todo andando de você, atrás de você. Nós brota de madrugada, vocês querem ficar assustando o morador, nós ficamos para dentro do problema. Cadê vocês? Cadê? Qual a média minha? Mostram armas de fogo de uso restrito, metralhadoras, trocam tiros no meio da rua. Bota a cara! Essas outras imagens teriam sido gravadas na região conhecida como Morro dos Gama, em Cariacica. Traficantes fazem festa e portam armas de grosso calibre. Na semana passada, um vídeo também foi divulgado na internet por criminosos do bairro Rio Marinho, em Cariacica. Os traficantes, sem nenhuma vergonha, mostram armas e até o rosto. Pia, parceiro! Pia, mané! Aí, ó, o que vocês fizeram? Fizeram p*** nenhuma, parceiro! O que vocês fizeram? Fizeram p*** nenhuma, mano! Pia, aqui, eu sou o Cabral, parceiro, em minha cara aí, quem é você? Bota a cara, seu comédia! Bom, amigos, a polícia disse que PMs foram acionados ontem à noite, informando que homens armados estariam perto da linha do trem, na divisa entre os bairros Porto Novo e Aparecida. Viaturas foram ao local e não avistaram nenhum suspeito em flagrante. Bom, a polícia pede para você não deixar de denunciar pelo 181 e diz ainda que o sigilo é garantido. Mas, George... É impossível a gente não comentar, né? Tem até que ter estômago para comentar esses vídeos que a gente tem mostrado desde o início da semana. Pois é, a impressão que a gente tem, fechando a semana, sexta-feira, nessa situação, é que os traficantes eles estão mandando um recado um para o outro e não tem nenhuma barreira que impeça que eles façam isso. Eles não estão preocupados com um sistema de segurança maior que possa impedir isso daí. Cadê o freio, né? É a pergunta que fica, né? Exatamente, cadê o freio? E eu recebi várias mensagens. Esse vídeo que a gente viu aí, esse vídeo especificamente, que você está vendo em casa, foi de uma moradora lá do bairro, né, que encaminhou para a gente, mostrando o quê? Que eles estão andando armados. E fala que todo sábado tem baile do Mandela lá no Morro do Quiabo. Então tem data, tem hora, tem local. Basta agir. Lembrando que nós mostramos aqui Vila Batista, agora Morro do Quiabo, Rio Marinho, ou seja, ao longo dessa, nós estamos na sexta-feira, já mostramos aí inúmeros bairros e a gente, né, inbox nas redes sociais, a gente recebe mensagens de pessoas dizendo que é exatamente isso, nós mostramos a realidade em alguns bairros, mas em outros bairros é a mesma coisa. Então isso precisa ter um freio. E na questão de Rio Marinho, nós vimos aí que os bandidos mostraram a cara. Nos outros vídeos, a gente não sabe se é menor ou não, então a cara foi coberta. Mas está lá, está na internet para todo mundo ver. Então, quer dizer, deu até o nome dele, Cabral. Cadê? Vai prender o Cabral? Aonde está o Cabral? Essa é a pergunta que fica, né? Será que vai começar a semana de novo com novos vídeos, novas ameaças, moradores trancados dentro de casa enquanto os bandidos estão fazendo isso, amedrontando todo mundo? E a polícia está fechando o cerco em relação ao tráfico de drogas sintéticas. Ontem, o dono de um food truck em Jardim Camburi, Vitória, foi preso com um farto material. Entre as drogas, o cristal, um entorpecente caro, consumido principalmente pela classe alta, ou seja, por quem tem dinheiro. Vicia rápido e tem um alto poder de destruição. No apartamento de Renan Alvarenga, de 30 anos, a polícia prendeu mais de 4.800 comprimidos de êxtase, quase 1,5 kg de skunk, que é a maconha modificada, mais de 1.700 micropontos de LSD, 77 gramas de cristal, além de munição.
A suspeita da polícia é de que a droga tenha sido comprada pela internet, vinda dos estados de Santa Catarina e Paraná, no sul do país. O entorpecente era enviado para o Espírito Santo pelos Correios e seria distribuído nas cidades de Vila Velha e Guarapari. Renan, dono de um food truck que funcionava aqui nessa pracinha, próximo a uma faculdade de Jardim Camburi, era investigado pela Delegacia de Narcóticos há 4 meses com o apoio da Polícia Federal. O entorpecente não era vendido diretamente no food truck, e sim pela internet. A apreensão feita com Renan é resultado de um mapeamento do tráfico de drogas sintéticas que vem sendo feito no estado. No primeiro trimestre do ano, foram mais de 9.000 comprimidos de êxtase e quase 3.000 micropontos de LSD recolhidos. Um trabalho que, para a polícia, não é só de combate a esse crime, mas que preserva vidas, já que essas drogas têm alto poder destrutivo. Pois é, ao vivo, o repórter Luciano Rossetti fala sobre essa apreensão. É com você, Luciano. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, nós estamos aqui junto com o delegado Fabrício Dutra, ele é titular da Delegacia Especializada em Narcóticos e, como a gente mostrou agora há pouco aqui no TN, o alto poder aquisitivo das pessoas que adquirem essas drogas, que fazem uso desses entorpecentes. A gente citou o exemplo do cristal, né? Apenas o grama do cristal custa em torno de R$200, né, delegado? Então, as pessoas que alimentam esse mercado ilegal são pessoas que têm um poder aquisitivo grande, alto. Sim, correto. A leitura está correta. São pessoas que têm um poder aquisitivo e o conhecimento também de buscar essa substância entorpecente alto e que preocupa a polícia porque é uma droga que traz um prejuízo à saúde muito grande. O efeito dela é devastador no corpo humano e também traz consequências para as famílias também dessas pessoas que usam, né? Ou seja, traz uma destruição familiar, traz uma destruição física e mental da pessoa. É isso que eu ia perguntar agora também, né, doutor? Qual é o poder de destruição dessas drogas? Porque a gente está falando de êxtase, de skunk, de LSD, de cristal. Não são drogas tidas como comuns, né? Por exemplo, né, maconha, crack, cocaína. São drogas de alto poder de destruição. Qual é o poder devastador que essas drogas têm na vida das pessoas? Sim, no universo das drogas nós começamos com a trilogia maconha, crack, cocaína, que é o grande varejão diário das apreensões das atividades policiais. Quando você sobe e vai para as drogas sintéticas, que aí necessitam de pessoal qualificado para fazer laboratórios, né? Enfim, e chega num cristal, que é a metafetamina, o MDMA, o defeito imediato que a pessoa que usa essa substância nessas festas, principalmente baladas, né? Ela é conhecida como a droga do amor, a droga da balada. Ela traz um efeito de aumento imediato da temperatura corporal, chegando até 43 graus, a pessoa toma muita água. Traz também uma aceleração também no raciocínio, a pessoa se sente mais leve, um grau alto de excitação. E com isso também tem as consequências, né? Atinge determinados órgãos do corpo humano e leva ao final à morte. Obrigado. A gente tem uma pergunta do estúdio, né, Jorge? Pode falar. Pois é, a pergunta que eu faço, Luciano, é a seguinte. Muitas pessoas, muitos moradores dessas classes altas, eles reclamam da violência, mas eles também fazem parte da violência comprando esse tipo de droga. Exatamente. A pergunta do Jorge, doutor, é que muitas pessoas da classe alta, da alta sociedade, reclamam da violência. Mas eles acabam financiando essa violência também por fazer uso desses entorpecentes, não é isso? Sim, nós temos que, dentro do universo policial, da atividade policial, do nosso serviço de inteligência, o tráfico de drogas jamais anda separado do tráfico de armas e munições, jamais anda separado de outros crimes também, né? Então você financia todo esse ciclo de violência contra as pessoas. Aumenta-se bastante a estatística e essa droga tem um poder também de fazer com que as pessoas entrem em estados de paranoia, né? A esquizofrenia, levando a cometer até homicídios. Agora, o que chama atenção também nesse caso, né, doutor, que esse criminoso, ele usava da chamada Deep Web, né, que é um lado obscuro da internet, né, um pouco desconhecido para as pessoas em geral. Como é que ele fazia uso dessa chamada Deep Web, o lado obscuro, o lado negro da internet? Sim, primeiro essa operação policial começou desde o ano passado em uma parceria com os Correios e também tivemos um apoio muito grande dos setores de inteligência aqui da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é a gerência de inteligência, que agrega todas essas informações. Munido dessas informações,
passando por toda a atividade policial, verificamos que após o recebimento via correio de laboratórios da região sul, utiliza-se a internet, a Deep Web, nesses grupos de compra, muito fechados, restritos, poucas pessoas têm conhecimento, e também fazia uma central de distribuição para os outros estados da federação. Essa droga também passava pelo Espírito Santo e outros estados da federação também eram levados, enviados. Agora, qual é o recado que a polícia deixa para essas pessoas que usam a internet, né? O lado obscuro da internet e as pessoas que compram também esses entorpecentes? Qual é o recado da polícia para eles? Primeiro, para que essas pessoas, as famílias, cuidem dos seus jovens, vejam o que eles estão vendo na internet, os jovens, e para os criminosos que estão aqui no estado do Espírito Santo, tentando atravessar essa droga, tentando vender ou utilizar o estado do Espírito Santo como base, pode ter certeza que é a cadeia. Muito obrigado, Dr. Fabrício Dutra, delegado titular da Delegacia Especializada em Narcóticos. A gente agradece as palavras do delegado e volta com vocês no estúdio, Ingrid e George. A gente agradece aí ao delegado e a você, Luciano. E é difícil para a gente entender, né, o que leva, a gente ouviu aí, drogas que alucinam, que podem levar à morte, que podem levar à cadeia. Né, onde está a cabeça desses jovens que insistem em usar droga, gente? O recado está dado, né, está mais do que claro o que provocam essas drogas sintéticas. Quer dizer, difícil a gente entender, né? Está mais do que claro, né, George? Fica aquela fala. É preciso dizer para os filhos que droga é bom. O efeito da droga no corpo, ele é bom. Mas isso faz um mal. E as é um preço que você tem que pagar depois, é muito alto. Então, não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. Bom, nós voltamos a falar da triste história do jovem que morreu em um acidente após ser sequestrado junto com a namorada em Aracruz. O corpo de Vinícius dos Santos, de 20 anos, foi enterrado agora pela manhã. Ele tinha ido buscar a namorada no trabalho quando os dois foram rendidos. O casal passou a noite nas mãos do bandido que percorreu várias agências bancárias com as vítimas. Em uma perseguição policial aconteceu o acidente que tirou a vida do jovem. O corpo do jovem Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos, chegou ao Instituto Médico Legal de Vitória na tarde desta quinta-feira. Familiares estiveram no local para o reconhecimento, entre eles o pai da vítima, um professor de 45 anos. Muito abalado, ele não conseguiu conversar com a imprensa. Vinícius foi morto durante um sequestro no município de Aracruz, norte do estado. Vinícius foi abordado por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Ele iria buscar a namorada no serviço, em um supermercado no município de Aracruz. O casal ficou em poder do bandido por cerca de 7 horas. Rodaram por vários caixas eletrônicos. O criminoso chegou ainda a ligar para familiares de Vinícius na tentativa de extorquir dinheiro. A polícia foi acionada e passou então a perseguir o carro do casal. Quem dirigia era o bandido, identificado como Bruno Felipe de Jesus Santana, de 22 anos. Na fuga, já no município de Fundão, ele perdeu o controle do carro. O veículo arrancou uma árvore, em seguida caiu de um viaduto e só parou depois de atingir um galpão. Vinícius, que estava no banco de trás do carro, morreu na hora. Quem viu o acidente se assustou. Vimos o barulho, nós olhamos para o viaduto. Quando nós olhamos, nós vimos o carro voando. Aí nós começamos a gritar, ficamos desesperados, né? Falamos, tem alguém para socorrer, nós fomos correndo para vigiar. Aí logo veio a polícia, aí nós pegamos e saímos e afastamos. A polícia veio logo atrás, aí achou que não viu o carro caindo, né? Aí foi para lá e meu padrasto foi atrás para chamar que tinha caído e voltaram. Pensei que fosse um transformador de energia, que sempre estoura, não tem? Aí meu marido falou assim, não, foi não. Foi o carro que caiu lá embaixo, perto do fórum. A namorada de Vinícius, identificada como Késia Neves dos Santos, estava no banco da frente. Ela sofreu ferimentos leves, foi encaminhada ao Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, e já recebeu alta. O bandido também recebeu atendimento médico e já foi liberado. Ele está na delegacia de Aracruz. Vinícius era repositor e Késia caixa no mesmo supermercado. Eles namoravam há cerca de 1 ano e meio. O suspeito foi autuado em flagrante por extorsão qualificada pelo resultado de morte e já está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A pena para esse crime varia de 24 anos a 30 anos de prisão. Tristeza, né? Nossos sentimentos à família do Vinícius.
Agora, denúncia de moradores. Bingo clandestino funciona normalmente em Vila Velha e ainda tira o sossego de quem mora na região. Veja com Carol Fernandes. No vídeo é possível ver claramente uma partida de bingo em andamento. Várias pessoas participam do jogo, comandado pela dona do estabelecimento. Próximo acumulado com 56 pedras, R$ 1.010. O bingo, localizado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, só não funciona às segundas-feiras. Em todas as outras noites, os vizinhos têm que conviver com a bagunça. É muita confusão, é muita briga. Cada dia uma confusão diferente, com uma pessoa diferente. A dona lá, ela arruma problema com todo mundo. Já vi confusão, por exemplo, que lá várias pessoas chamam a partida. E da pessoa bater e eles questionar e não pagar a partida, entendeu? E arrumar problema. A situação é tão complicada que muitos moradores têm dificuldade até mesmo de entrar e sair de dentro de casa. É que veículos são estacionados nas garagens e só são retirados depois que as partidas de bingo acabam. Muitas vezes a espera é de cerca de 20 minutos. Constrangedor, porque às vezes a gente chega da igreja cansado, no outro dia tem de trabalhar cedo e tem que estar esperando pela boa vontade. Às vezes estão cantando a partida do acumulado, então demora quase 20 minutos para poder eles ir lá e levantar. Tipo assim, não tem uma pessoa para ir lá e retirar o carro imediatamente, entendeu? Se tiver uma pessoa passando mal. O estabelecimento abre às 8 da noite e só fecha depois de meia-noite. Os moradores dizem que já denunciaram o caso à polícia várias vezes ao longo dos anos e não entendem por que nunca dá em nada. Esse bingo tem mais de 15 anos. Já abriu 2 outros bingos lá e ela já denunciou. A polícia fechou os outros bingos. Os outros bingos nunca teve nem confusão, nada, sempre foi tranquilo. E ela denunciava porque estava prejudicando o bingo dela. Já vi a polícia bater lá, mas não levar nada. E no outro dia tá abrir normal. Ela fala que eles só vão atrás de dinheiro, que interessa é no dinheiro. Essa história de bingo não tem fim, né? A Polícia Civil disse que faz várias operações que resultam no fechamento de bingos clandestinos. Denúncias devem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. Final de semana chegando com emprego para você. Roda aí os empregos de hoje, hein? Tem oportunidades para assistente de vendas, analista de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, reparador, instalador de automação, auxiliar de saque e auxiliar de departamento contábil. Cadastro pelo site centerrh.com.br. O sambista da Escola Boa Vista foi assassinado a tiros em Vila Velha. Os criminosos ainda colocaram fogo no carro da vítima. Hudson Carlos Pinto de Oliveira, de 44 anos de idade, foi assassinado por volta das 8h30 da noite nesta rua em Vila Garrido, Vila Velha. Foram tantos os disparos aqui que olha só que nós encontramos. Esse portão tem 1, 2, 3, 4 disparos. Só que o Hudson, de acordo com informações, teria vindo correndo lá de cima e sendo perseguido pelo atirador. Quando chegou aqui, já sem forças, ele acabou caindo e mais disparos foram efetuados. Mas para a família, as informações sobre o que aconteceu ainda são vagas. É o que falam, que ele foi na casa de uma namorada. Aí eu não sei quem é, nunca vi. Que contaram que ele estava lá na casa e chamaram ele para fora. O carro de Hudson chegou a ser incendiado no morro. Na rua, tudo quieto. Quase sem moradores. Quem está fora de casa pouco ou nada comenta sobre o que aconteceu. A suspeita é que o motivo do crime seria passional. O ex-companheiro da mulher que Hudson estava se envolvendo estaria implicando com um relacionamento. A polícia vai investigar o caso e vai descobrir o que realmente motivou esse crime. Jorge, agora a gente vai falar do tempo. Você está mais tranquilo, com esse climinha mais ameno? Quem não está mais tranquilo, né? Hoje já deu para acordar tranquilo. A gente vinha para cá de manhã cedo, já batendo uns 30, 35 graus. Hoje estava 25 graus, estava mais tranquilo. Um pouquinho abafado, mas estava bom. Então, como dissemos mais cedo, a Marinha emitiu um alerta de ciclone na costa capixaba, com ventos que podem chegar a 100 km por hora. Pois é, desde ontem já tinha aviso de ondas altas de até 4 metros de altura.
Na Ponta da Fruta, em Vila Velha, a ressaca do mar causou destruição e os moradores estão apreensivos. Um cenário de destruição. O mar levou um bar que ficava aqui neste local. Ao lado dele tem essa sorveteria, numa área mais alta. O estabelecimento também foi atingido. Porta, banheiro, tudo foi destruído com a força da água. Quem veio à noite aqui que observou, destruiu muita coisa. Quebrou ali o bar do rapaz ali, quebrou um barco ali também. Então, destruiu mesmo. Avançou, derrubou aqui, estragou o sorvete tudo, jogou lá em cima. Tá devorando tudo, né? A gente fica aí, precisa trabalhar, não tem como não. A praia da Ponta da Fruta, em Vila Velha, sofreu com a ressaca do mar. Por onde se olhava, era possível ver os destroços. É a natureza agindo mais uma vez na região. Muito triste, lamentável, entendeu? Precisamos de muita ajuda aqui no nosso bairro, Ponta da Fruta, que as autoridades, a prefeitura olhassem mais, entendeu? Para esse bairro, porque isso está acontecendo todos os anos. Para vocês terem uma noção de como o mar avançou, eu tenho 1,80 m de altura. Esse degrau aqui tem cerca de 1,60 m. A areia batia aqui em cima. O mar veio com tanta força que retirou toda a areia do local. As ondas estavam mais baixas, diferente do que foi nessa quinta-feira, quando elas batiam nas casas e quiosques. Mas em poucas horas o cenário pode mudar. O medo volta novamente. Uma ameaça de um ciclone tropical nos próximos dias atormenta os moradores. A gente fica com medo, né? Porque a gente mora, a gente trabalha aqui, né? Fazer o quê? A gente não tem para onde ir. Esse vídeo foi registrado por um amigo do TN. As ondas invadiram a pista da rodovia S010 em Jacaraípe, na Serra. Aqui em Jacaraípe, entre Nova Almeida e Jacaraípe, a água do mar invadindo aqui a pista. Quem vive em locais como esses espera soluções do poder público. Sem providências, a mudança de endereço será a saída para alguns moradores e comerciantes. Promessa nós temos demais aqui. Vão fazer, mas cada vez mais está sendo destruído. Que imagem forte essa, né? Tudo bem, vai mudar o tempo, vem o friozinho, mas também não precisa exagerar tanto, né? Tem alerta de ciclone para hoje. Ressaca continua. Baixa pressão atmosférica desse ciclone pode provocar um grande volume de chuva e ventos fortes hoje e amanhã também. Então, a recomendação é que pequenas embarcações e pescadores evitem navegar. Hoje, Dia Mundial da Água, o tempo continua instável em todo o estado. Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva fraca. Portanto, aquela sensação de abafamento dos últimos dias vai diminuindo. Graças a Deus, né? E a seguir, Ingrid, olha, passageira de um ônibus foi esfaqueada durante um assalto no Transcol. Pois é, tem também a dica do chefe que entra no clima italiano e te ensina a preparar uma brusqueta. Serve para tirar gosto, lanche da tarde imperdível. E a história da Michele, ela pesava mais de 100 quilos, fez bariátrica e só emagreceu mesmo quando tratou da ansiedade. E boa notícia, volta já! A passageira de um coletivo foi esfaqueada durante um assalto a um ônibus do Transcol. A vítima foi atingida no pé. Ainda não se sabe por que a mulher foi ferida. Os bandidos embarcaram na altura do bairro Tabajara, em Cariacica, e saquearam 28 passageiros. Levaram celulares, bolsas, dinheiro e fugiram. A polícia foi acionada, fez buscas, mas nenhum suspeito do crime foi detido. Hoje é sexta-feira, 22 de março. Vamos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Grupo de Temer recebeu 1,8 bilhão em propina, dizem procuradores. 1.140 esperam doação de coração, fígado e córnea. Universitário morre após ficar 7 horas refém com a namorada. Ensino médio no estado tem melhor desempenho do país em português e matemática. Na foto principal, ciclone com ondas de até 4 metros no litoral. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Matrículas abertas para 2.219 vagas em creches. No esporte, Fluminense avança na Sul-Americana. E no AT2, sabores de outono.
Bom, agora eu vou pedir para o Rogério rodar uma imagem aí de um antes e depois. Vamos ver, roda aí essa imagem, ó. O antes e depois dela, Ingrid, você viu? Tava de um jeito e mudou. Olha lá, antes e depois. Isso, exatamente. Que antes e que depois, hein? E que depois. O que foi isso, será, hein? Pois é, o que foi isso? Você vai conhecer a história da Michele. Ela pesava mais de 100 quilos e começou a sofrer com os problemas da obesidade. Foi orientada a fazer a cirurgia bariátrica. Mas se você acha que ela emagreceu muito, como normalmente acontece, está enganado. A perda de peso ficou abaixo do esperado. Foi aí que ela descobriu que o problema tinha a ver com a ansiedade. A Michele é linda, isso já dá para ver. A jovem trabalha como maquiadora, é alegre, animada, mas nem sempre foi assim. Há 6 anos, ela luta contra a obesidade. Michele chegou a pesar 120 quilos. Por trás da dificuldade para perder peso, estavam os problemas psicológicos. Eu descobri, um problema que eu tive com a ansiedade. Que as pessoas têm o costume de dizer, ansiedade, todo mundo fala, eu sou ansiosa. E eu achava aquilo muito normal. Só que eu comecei a perceber que eu emagrecia 5, engordava 10, sempre o dobro. E eu comecei a ficar meio que desanimada, E quando eu consegui vencer a compulsão alimentar, que foi há 6 anos atrás, e lutando sempre contra a balança, sempre, eu procurei profissionais dessa área e eles me orientaram a fazer a cirurgia. Depois da cirurgia bariátrica, a surpresa. A Michele não conseguiu emagrecer o esperado e foi aí que a ficha caiu. Era necessário tratar também da ansiedade. Eu achei muito curioso que com 1 mês, os médicos falam que você precisa perder 10% do peso. Como eu pesava 120 quilos, eu teria que perder 12 quilos. Eu perdi só 5. E nesse processo, o médico falou, olha, tem alguma coisa errada. Antes de eu fazer a cirurgia, eu havia ficado internada porque eu passei mal, Fiquei internada e a médica virou para mim e falou, olha, você tem um problema sério com a ansiedade. Essa nutricionista explica que para quem luta contra a obesidade, a cirurgia bariátrica parece a solução perfeita. Mas é preciso estar atento. A gente tem que entender que a gente não é só um corpo, a gente é mente, a gente é espírito também. Então, tratar essa ansiedade, tratar a compulsão antes da cirurgia é extremamente importante para um bom sucesso. Às vezes as pessoas elas não percebem que estão comendo. Então, às vezes eu peço para o paciente, faz um recordatório, escreve tudo o que você for comer. E aí quando a pessoa vê, ela fala assim, nossa, eu comi 10 balas. Eu chupei tantos chicletes e é tão inconsciente, vai tão no automático que as pessoas elas não percebem que estão comendo. E isso já gera um quadro de compulsão. Hoje, com o resultado da cirurgia associado ao tratamento contra a ansiedade, a Michele vem tendo ótimos resultados. Já perdeu 25 quilos e com a saúde física e mental em dia, ganhou de sobra alegria. Eu só tenho a agradecer e dizer para as pessoas, não desistam dos seus sonhos. Nunca, que linda você. Tá aí o sorriso da Michele, que hoje está bem com o corpo e principalmente com a mente. Afinal, foi só quando tratou a ansiedade que ela começou a emagrecer. Pois é, quer dizer o quê? Cirurgia é algo sério e nem sempre significa o fim da obesidade. Isso é um tratamento bem longo, depois da cirurgia tem que controlar tudo isso, O próximo bloco está imperdível. A dica do chefe entra no clima italiano e te ensina a preparar uma bruschetta. Serve para tirar gosto do lanche da tarde também, hein? Não perca. Fala aí, amigo TN. Fica ligado, a gente volta já! Nesse tempinho gostoso, mais fresquinho, a dica do chefe entra no clima italiano para te ensinar uma receita versátil e muito maravilhosa. Vamos de bruschetta. Pode ir com vinho? De preferência. Olha, os segredinhos são revelados pela dona Sônia, uma simpática amiga do TN, que ligou pra gente querendo participar do nosso telejornal. Roda aí a dica. Pois é, sextou e
dica do chefe não tem como, né? Tá na hora de mangiare! E o prato de hoje é um prato italiano. Certo, Sônia? Certo. Vamos fazer uma brusqueta! Mas não é qualquer brusqueta, né, Sônia? Porque tem um diferencial nessa brusqueta que está no tomate, é isso? Vou ensinar a fazer a desidratação deste tomate, que seria um tomate seco, tipo italiano. Mas eu gosto de usar muito tomate cereja, né? Que fica mais especial esse sabor. Dá para reaproveitar esse tomate em diferentes pratos sem ser a brusqueta? Sem ser a brusqueta, justamente. Você pode comer na sua torrada do dia a dia, né? É fitness, né? Saudável, natural. Isso. Quando você chega do trabalho, bate aquela fominha. Então vamos lá então produzir o nosso alimento. Vamos então ficar ligadinho nos ingredientes do prato de hoje. Calma aí. Antes a nossa chefe precisa se paramentar. Pronto? Bora então! Para a brusqueta você precisa de pão, queijo parmesão e tomate. Lembra que o tomate da Sônia vai ser desidratado? Pois é, esse processo de desidratação conta com alguns temperos como sal, azeite, vinagre, alho, ervas finas com limão, orégano e pimenta do reino. E é pela desidratação do tomate que a Sônia vai começar. Corte o tomate cereja ao meio, tire o excesso de semente e coloque tudo numa forma. Agora a Sônia me disse, o que você vai aprontar aí? Agora que vai ser aquele ponto mesmo que vai vir o tempero para dar aquele sabor especial pro tomate? Agora praticamente é assim, você tem que dar aquele seu toque, né? Você vai ficar com a sua cara, o seu paladar, o seu tomate. Por isso temperei a gosto, cada um. Então eu vou demonstrar assim, como eu gosto, bastante alho, né? Preparando. Você vai botar vinagre. Isso é? Meio de azeite. Meio copo de azeite. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de ervas finas temperada. E bastante, como eu gosto, orégano. Você vai dispor aos pouquinhos sobre o tomate. Depois que o tomate desidratou no forno, é só montar a brusqueta. Corte o pão, molhe-o com fios de azeite e coloque o tomate, depois o queijo parmesão. Também dá para aproveitar o tomate desidratado e temperado para fazer um sanduíche ou o que você quiser. Aqui eu tenho pão tipo ciabatta, que você coloca uma mussarela. O tomate você vai dispor da mesma maneira da brusqueta. Tomate e o queijo parmesão por cima. 10 minutos de forno e pá! Tá pronto! Só pra deixar claro que isso é suco de uva, não é vinho, certo, Sônia? Com certeza. Não, apesar que eu tô bebendo e embriagando durante o trabalho, não é verdade? Eu também não. Vamos experimentar então a brusqueta, que o detalhe da brusqueta é o tomate bem temperado, desidratado. Falar que é bom adianta, porque tá muito bom. Tá chovendo molhado, tá ótimo, tá delicioso. Esse tomate é isso que eu esperava, né? Isso que a gente sempre espera quando a gente faz essa dica do chefe. Adoro. Né? Mas tá bom, viu? Eu não tenho nem mais o que falar, eu já quero comer só. Não tenho o que falar. Ingrid, George, sextou. Vou comer mais um porque eu não sou obrigado. Tudo bem, é claro que ele comeu mais um, mais dois, que ele não é obrigado a nada, assim como a gente faria também, né, George? E de preferência com vinho. Ele tomou suco de uva porque estava trabalhando, mas em casa um vinhozinho assim de leve, né? Mas eu tenho lá as minhas dúvidas se isso era suco de uva mesmo, porque a cor estava bem marcante e eu acho que ele vai ter que assinar uma advertência porque estava bebendo. Olha um recado para o Felipe. Não, é suco de uva mesmo, viu? E fala sério, essa brusqueta não tem erro mesmo, né? Mas o melhor disso tudo é conhecer novos amigos na Dica do Chefe. A dona Sônia, tão simpática, ligou pra gente querendo participar do nosso quadro. Muito obrigada pelo carinho, dona Sônia. Um beijo muito especial para a senhora. E o Facebook dela é o Sônia Basílio Silva. Pois é, e você aí de casa pode fazer como a dona Sônia. Ligue pra gente e participe da nossa Dica do Chefe.
O número é 3331-9062. 3331-9062. E daqui a pouquinho, a receita de hoje vai para o nosso site, tribunaonline.com.br, com a receita do suco, que parece vinho também. Obrigado pela companhia, um beijo para você e um excelente fim de semana. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia durante toda a semana. Que bom que você está aqui com a gente, né, Ingrid? Um ótimo fim de semana. Boa tarde, Espírito Santo, estando bem-vindo, o fim da semana chegou, esse ciclone aí também, gente, meu Deus do céu, tô preocupado, vamos fazer a nossa ronda, bora pro LED ver os destaques de hoje, a gente vai descontrair também, porque é sexta-feira, solta aí que eu já tô seguindo, na sequência. Sambista é morto a tiros em Vila Velha, o carro dele foi incendiado pelos criminosos. Ensaio fotográfico embaixo d'água. Você vai conhecer o trabalho de uma fotógrafa que tem transformado a vida de pessoas com necessidades especiais. O nome dela é Jennifer. E hoje é dia de agenda cultural, com os agitos do fim de semana. É agora, sextou, Ronda Geral está no ar. O nome dela é Jennifer. Mais um dia juntinhos, a gente vai descontrair daqui a pouco, mas tem os BOs do dia, não dá pra escapar não, meu povo. Olha só, o diretor de uma escola de samba que foi assassinado a tiros em Vila Velha. O carro da vítima também foi incendiado pelos criminosos, é bem estranho. E a polícia agora investiga se é crime passional. Vamos ver, rodou. Hudson Carlos Pinto de Oliveira, de 44 anos de idade, foi assassinado por volta das 8h30 da noite. Ele estaria na casa de uma namorada em Vila Garrido, Vila Velha. Foram tantos os disparos aqui que olha só o que nós encontramos. Esse portão, ó, tem 1, 2, 3, 4 disparos. Só que o Hudson, de acordo com informações, teria vindo correndo lá de cima e sendo perseguido pelo atirador. Quando chegou aqui, já sem forças, ele acabou caindo e mais disparos foram efetuados. Testemunhas ouviram 8 disparos, exatamente a quantidade de tiros que a perícia encontrou no corpo de Hudson. O carro da vítima, que estava também no local, foi incendiado. O irmão contou que Hudson, que morava em Cariacica, tinha ido à casa da namorada em Vila Garrido, mas o que a família conseguiu saber ainda é muito vago sobre o que aconteceu. É o que falam, que ele foi na casa de uma namorada. Aí eu não sei quem é. Nunca vi. Sabe que ele tinha um relacionamento com uma pessoa que morava lá. Há muito tempo esse relacionamento? Aí eu não sei. Que me falaram assim, de boca, que ele foi na casa de uma namorada. Robson chegava do trabalho quando foi avisado que havia algo de errado com o irmão dele. Um amigo ligou para outro, então aí ligaram para minha esposa, ligaram para meu cunhado, aí meu cunhado ligou para minha esposa. Que ela me ligou, que eu não tinha nem chegado do serviço ainda, estava no meio do caminho. Ela falou, Robin, aconteceu alguma coisa com o Hudson. Aí eu falei, o quê? Aí ela, vai na sua casa que... Aí foi na hora que eu saltei do ônibus e fui lá ver na casa da minha mãe, que ele morava com minha mãe. E lá já estava
minha notícia lá. A polícia investiga a informação de que o crime seria passional. A suspeita é que envolveria o atual relacionamento de Hudson. Ele era apaixonado por escolas de samba. Nascido em Caratuíra, foi membro da Novo Império. Após se mudar para Cariacica, passou a integrar a escola de samba Boa Vista. Era um rapaz extrovertido, brincalhão, amigo de muita gente, todo mundo. Ele é muito amigo. E ele era apaixonado por futebol, por samba. O Hudson era esse rapaz desse jeito. Por trás de um sorriso, uma trajetória de vida toda, tem sempre um mistério, uma morte, gente. Uma pessoa não tá mais aqui, foi um crime estranho, né? Muitos tiros, né? A Suzy narrou ali, ainda botaram fogo no carro com a amassadinha ali atrás, os moradores tiveram que apagar com medo de explosão. Então, assim, Vila Garrido, a gente já sabe de históricos, de problemas no bairro, mas não estava ultimamente ali tão frenético. Aí vai ver uma namorada que a família não conhece, não sabe o nome, não sabe nem que era... Não é, parece, oficialmente foi apresentada a família, sabe? O irmão não conhecia. Morava com a mãe, a gente não sabe agora como é que está o estado da mãe, imagina, deve estar desolada. Mas por trás desse caso, com certeza vão ter outros desdobramentos, porque ninguém sabe o que foi. É passional? Quem é essa pessoa? Por quê? O que está por trás? Quem tem informações, ajude a polícia, ajude a família, porque está com essa dor de não saber o que foi. 181. Agora, sabe aquele ditado? Quem vê cara não vê coração, né? Tem muita gente que repete e casa direitinho com essa história aqui que eu vou contar pra vocês. Olha esse rapaz que aparece no LED, a carinha de santo. Carinha, vai fazer até um olhazinho assim, mas olha o fundo da foto, onde ele está preso, né, meu bem? Renan Alvarenga, 30 anos, cara garotão, bonito, né? Podia estar aí, uma vida maneira. É dono até de um food truck, trabalhava no entorno ali de uma faculdade de Vitória. Bacana, né? Trabalhador. Não. Se tornou alvo da polícia, que descobriu que ele vendia drogas sintéticas pela internet. Os investigadores foram até o apartamento do Renan e encontraram aproximadamente 5.000 comprimidos de êxtase. E droga cara ainda. Tinha 1,5 kg ainda de skunk, que é outro tipo de droga também, sintética. Quase 2.000 micropontos de LSD. E essas drogas que teriam vindo pelos Correios, outro detalhe, hein? Droga pelo Correio. Seriam distribuídas todas essas drogas em Vila Velha e Vitória. Renan também estaria trabalhando no ramo criminoso há 4 meses, comercializava os entorpecentes somente pela internet. Olha só, moderno, né? Daqui a pouco até só faltava criar aplicativo. E sabe quem consome? Garotada das festinhas, raves, classe média alta, muita festinha. E ele foi autuado por tráfico, associação para o tráfico, posse de munição de arma de fogo e encaminhado ao presídio. Morava em Jardim Camburi, prédio, a pessoa tá ali com a cara de bonito, né? Nossa, eu trabalho numa faculdade, eu food truck. E por trás não se contenta na labuta do dia de pessoas que têm que acordar, trabalhar, passar horas, como você, entendeu? Não, quer mais, quer dinheiro fácil, entendeu? Ainda tinha outra droga chamada Cristal, só um pouquinho da droga é 200 conto. Então, assim, drogas caríssimas em que ele trabalhava fazendo esse tráfico, em que, infelizmente, só existe esse cara bonito, esse monte de droga aqui, ó, Caritia. Porque tem gente que consome. Essa molecada que pega uma droga alucinógena com efeito potente, uma sintética, que, aliás, daqui a pouco toma uma overdose e morre, não sabe por que eu tenho um piripaque, aí acha que, né, nossa, oh, meu Deus, são feitas escolhas na nossa vida. Vai acabar o tráfico porque esse cara foi preso? Ele é uma ponta do iceberg, tem vários outros. Agora põe no LED aqui, vamos mudar ali. Traficantes, ostentando arma, vai que é todo dia, né? Todo dia eu venho aqui, quero mais uma, né? Aí parece que eles estão guerreando. Vem um pessoal de Vila Velha, agora vem um pessoal de Cariacica. Dessa vez, esses vídeos foram feitos por traficantes mesmo lá de Cariacica. E eles fazem questão de exibir o armamento. É o que? É rixa agora? Quem mostra mais arma em baile funk? Rodou. As imagens são de traficantes de Porto de Santana e Porto Novo, em Cariacica. Moradores dizem que estão amedrontados e à mercê de bandidos. Não passa nada. Denunciam que todo sábado acontece o baile do Mandela no Morro do Quiabo. Traficantes andam livremente pelas ruas com armas na mão, coagindo a população. Não passa nada. Dizem também que por causa da bandidagem as crianças nem conseguem ir para a rua brincar,
têm que ficar presas dentro de casa. A afronta é tão grande que a bandidagem posta os vídeos nas redes sociais. Não passa nada. Tá fraco, né? A maiminha dele. O outro vai falar, não, agora eu quero uma R15, agora eu quero uma KK, agora eu quero, né, uma israelense. Parece que eles estão disputando, reparem. Né? O povo de Vila Velha começou, já antes lá da Deus, depois Vila Batista, aí tem a galera da Serra. Olha, já teve, acho que tudo quanto é lugar a gente mostrou ostentação de arma. E parece que vai ganhando força, né? As redes sociais, ela tem um poder de amplitude tão grande, e isso nos preocupa, gente, porque vocês que estão vendo, acho que assim que esse vídeo é postado, tem sempre um espectador, tem um internauta, alguém que tá ligado. Cara, tem que denunciar. Denuncia online mesmo, para que tirem esse vídeo do ar, para que isso não seja expandido, porque isso está gerando, está fomentando uma guerra que já existe física entre essas facções, essa perpetuação também de poderio e baile do Mandela, querendo afrontar a polícia e os próprios cidadãos de bem que estão no meio disso. Tem muito morador aqui que está acuado, cara, que vê o errado não pode falar nada, senão vai tomar um tiro. Agora, o caso do jovem sequestrado e morto após sofrer um acidente em Aracruz. Esse caso foi bárbaro ontem, gente. Olha, o bandido que cometeu o crime estava foragido do sistema prisional há 3 meses. Estava fugido, olha só. E era acusado de tráfico de drogas. O sequestrador Bruno Felipe de Jesus Santana, 21 anos, dessa vez, agora preso novamente, foi autuado por extorsão qualificada pela morte da vítima e encaminhado novamente ao presídio. Alguém segura esse preso, por favor? O comparsa dele tá foragido. Ele estava agindo com outro cara que estava na moto, lembra? E agora a gente está vendo imagens do vídeo. Olha só, momentos antes das vítimas serem sequestradas. O rapaz é o Vinícius Vieira dos Santos, de 20 anos. Olha só, abre a porta para a namorada, coloca a bolsa dela na parte de trás. Que cavalheirismo, isso é até raro de ver. Faço questão de destacar esse detalhe. Da ré, infelizmente, foi a vítima. Foi obrigado depois a dirigir para os criminosos, amarrado, colocado no banco de trás do veículo. E o bandido que assumiu a direção depois perdeu o controle e bateu o carro, que desceu uma pirambeira ali, ó, essa curva caiu ali perto da porta de uma oficina. E infelizmente o Vinícius não resistiu e morreu no local. O corpo do rapaz foi levado ontem para Aracruz. O enterro aconteceu hoje de manhã. Novamente, força para a família, esse pai que tentou ajudar, a polícia que foi atrás. Não temos explicação para coisas que acontecem, que parecem injustas, de pessoas de bem. Quando eu vi essa imagem, não essa, Deus me livre guarda, esse aí, ó, era vaso ruim que não quebra, né? Porque todo mundo se pergunta, não tô desejando mal de ninguém não, mas, pô, o cara tá errado, fugiu do sistema prisional. Como que fugiu? Não foi pego, tá 3 meses, o cara foge. Você acha que ele vai fazer o quê? Vai bancar o bom almoço, vai consertar a vida dele, vai pedir trabalho? Ele vai roubar, ele vai ficar alucinado. E aí ele vai matar. E ele pegou um casal totalmente de bem. Olha só a última imagem desse homem, do Vinícius, com esse ato que eu acho que todos os homens deveriam seguir o exemplo dele. Realmente uma grande perda. Vamos mudar de assunto? Vamos falar que você que está precisando comprar piso e porcelanato, a promoção Mega Piso com argamassa grátis na Dalla Bernardina vai continuar. Eu ia mudar de assunto, vamos ficar aqui mesmo no nosso cantinho, que a Dalla Bernardina vem assim, vai chegar chegando, promoção a 1.000. E nas compras acima de 10 metros quadrados de pisos, revestimentos ou porcelanatos, a argamassa é grátis. Isso mesmo. Argamassa grátis para você. Vamos mostrar as ofertas de hoje, você comprando. Piso 45 por 45, piso brilhante, extra, sem defeito, 11,79. Gente, vocês que estão na obra ou querem começar, acompanham o preço, tá muito barato. Tá a mesma oferta, 11,79 esse piso, sem defeito. Quero outro, quero um revestimento extra sem defeito, é um outro tipo de revestimento. Também sobe só um cadinho mais, é 12,90. Já tem essa outra oportunidade para vocês. Tem muita opção para escolher. Ah, eu gosto de porcelanato, porque realmente porcelanato com uma sala dá um aconchego. E esse é um porcelanato Bianco Grés, retificado. É muito mais fácil para você colocar, né, o seu pedreiro de acabamento, a partir de R$19,90 um metro quadrado também. Amo porcelanato, acho que hoje dá um luxo que a gente precisa de um conforto em casa. E o porcelanato polido retificado também, uma outra grande pedida. Está saindo por R$29,90. Então os preços, as ofertas aqui no LED da Dalla Bernardina.
Promoção Mega Piso, hein? Com argamassa grátis. Não perca. Lojas abertas domingo. Ah, porque domingo, gente, vai com a família, vai escolher todo mundo junto. Só não vai estar aberta de São Mateus, mas todas as outras, Dala Bernardina, no nosso estado todo, você encontra. É material de construção, lar e lazer. Se liga na oferta com argamassa grátis, perde não. Vamos de notícia nacional agora. Vocês vão ver essa imagem revoltante que já está repercutindo nacionalmente. Todo mundo vai lembrar esse policial que agride a funcionária de uma lanchonete. Covardemente foi no Rio de Janeiro. Sabe por quê? O lanche dele que ele pediu por aplicativo veio diferente do que ele esperava. Ele foi na loja e fez o que fez. Olha só. Olho vivo. São imagens de uma ação covarde. Esse homem entra na lanchonete e discute com uma mulher, funcionária do local. Em seguida, ele a segura pelo cabelo e a joga no chão. A mulher leva golpes na cabeça e chutes, sendo arrastada pelo cabelo até a porta. Isso tudo por causa de um pedido que ele alega ter sido errado. O agressor solicitou um lanche por um aplicativo. Quando o lanche chegou, ele ligou para o estabelecimento alegando que estava errado. Em resposta, a funcionária disse que estava tudo certo e que o cliente não havia lido o cardápio corretamente. Foi aí que o PM fez ameaças à vítima e foi até o estabelecimento armado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O policial foi preso e vai responder pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. Olha, infelizmente o Rio de Janeiro é a maior piada do Brasil. Eu sou de lá, eu tenho até vergonha. Porque, infelizmente, um policial militar... Cara, um policial desse, no mínimo, tinha que ser expulso. Mas depois dos últimos acontecimentos que a gente vê vendo, policial, mesmo que esteja fora lá, já estava reservado, matando, né? Acusados do crime da Marielle. E outros que a gente vê que políticos estão envolvidos. Se o governador está preso, o ex-governador. Vocês esperam o quê das pessoas no meio, gente? Olha, uma mulher vítima de uma atrocidade, um monstro desse, por causa de um lanche. E o que me dói são os motivos banais que têm se repercutido. Agora, saindo do Rio de Janeiro, ligando aqui, é Espírito Santo, é Manaus, é Apocachuí. Né? As pessoas estão perdendo a noção do senso de realidade. O que é grave, o que é algo realmente para eu me indignar e qual é o meu limite de reivindicar e de sair num tapa. Pô, o lanche veio errado. Eu tô na minha casa pedindo delivery. Aí o cara vai lá pessoalmente com uma arma e dá coronhada, arrasta essa mulher pelo cabelo, igual cenas medievais que se fazia num processo inquisitório quase. Quase que vai pregar uma pessoa numa cruz. Eu fico chocada. Esse homem expulsando todos os covardes, os corruptos, tem que ser varridos do nosso sistema. Político, polícia, qualquer pessoa, não importa. Errou, tem que pagar. Agora, até político é empossado dentro da cadeia, que aconteceu também no Rio de Janeiro, aí a gente tá difícil, né, meu povo? Dá uma pausa para reflexão, você tomar um fôlego. Daqui a pouco a gente vem com uma reportagem bonita, uma fotógrafa que pode transformar. Aliás, como a fotografia transforma pessoas com necessidades especiais. Essa fotógrafa capixaba, ela tá fazendo a diferença. E antes, deixa eu botar a foto da galera que curte o programa, eu volto rapidinho.
De volta com Onda Geral, agora vamos mergulhar de cabeça no projeto chamado Sensações. A Franciele faz ensaios fotográficos debaixo d'água com pessoas deficientes. O resultado é incrível, gente. Eu chamo a atenção de vocês. É um efeito de leveza que nos impressiona. E quem mostra é a repórter Carol Laranja e o cinegrafista Alberto Pires, o Braguinha, o LED. Através das fotografias, conseguimos registrar e guardar momentos especiais como casamentos, gestação, aniversários e até mesmo um mergulho. Mas esse não é um mergulho qualquer, é um mergulho na autoestima, na coragem e na superação. Reféns das cadeiras de rodas, essas pessoas encontram no ensaio debaixo d'água uma leveza. Eles conseguem se sentir livres. É uma foto completamente diferente, é uma foto mais lúdica, um mundo mais mágico e como se a pessoa estivesse voando ali na água. É uma coisa bem diferente, não é o que a gente está acostumado não a ver por aí. Essa é a principal função da fotografia. Por isso, elas acabam despertando emoções e transmitindo várias sensações. Debaixo d'água, então, a sensação de leveza e liberdade aumentam. A mente brilhante desse lindo projeto é a pequena Maria Eduarda, filha da Franciele, que em uma conversa informal e inocente acabou desafiando a mãe e despertando essa ideia. Minha filha que chegou em casa pedindo para eu fotografar a amiga, a Helena, que é cadeirante, e porque ela tinha sido fotografada de sereia e queria que eu fotografasse a amiga. Eu primeiro assustei, larguei pra lá, mas no dia seguinte já acordei com a ideia toda pronta na minha cabeça e decidi fazer. E você gostou do resultado final? Você gostou de ver sua amiguinha, que era cadeirante, mergulhando? Gostei bastante, porque eu nunca vi ela mergulhar assim. Quando a gente saía pros lugares, ela nunca tocou no assunto. Ela falou que ficou muito feliz. Ela se sentiu mais leve, solta. E ela gostou bastante. O que antes era um mundo desconhecido, distante da realidade de Franciele e que começou com um desafio, hoje tornou-se um projeto. O negócio cresceu e ela é convidada para fazer ensaios em todo o Brasil. O projeto é 100% social, a gente entra em contato, as pessoas também entram em contato comigo e a gente busca entender qual que é a história dessa pessoa e fazer um ensaio personalizado, do jeito que ela quer, para ela se identificar na foto. Além do efeito incrível que a água dá nas fotos, outro diferencial é o mundo mágico que a Fran tenta trazer para o ensaio. Ela sempre trabalha com caudas de sereia, fantasias. Tem o que eles quiserem. Se a pessoa quiser ir de cauda de sereia, ela vai. Se ela quer de super-homem, ela vai. Eu busco fazer a foto para que ele se identifique nela, depois de pronta. Quais são os relatos? Qual é o retorno que você tem? Eu já tive relato de gente que saiu da depressão, tem uma outra que tinha 18 anos que ela não mergulhava, ela voltou a mergulhar. Cada pessoa é um depoimento diferente, eles sentem que eles podem fazer muito mais do que eles já estão fazendo, né? Porque cada dia é uma conquista para eles. Então, assim, é bem interessante, é bem gostoso, eu gosto bastante. Fotos que vão além de um registro, imagens que transmitem sensações, liberdade, leveza e sensibilidade. Fotografias que emocionam. Incrível. Franciele, o mundo precisa de pessoas assim como você, precisa de mais amor, sem nada em troca. Se vocês prestaram atenção na reportagem, eu fiquei assim arrepiada até com as imagens, porque assim, essa fantasia, esse lúdico, você imagina pessoas
que não podem andar, que estão ali numa cadeira de rodas, terem essas sensações de estarem livres dentro d'água, se sentirem sereias, com uma cauda linda. Eu acho assim que isso trabalha toda a autoestima, toda a sensação de libertação mesmo para quem está ali naquela situação que ainda precisa de um apoio, de uma atenção. E a Franciele, gente, ela faz isso por amor. Ela não cobra nada de ninguém e ela só tira foto de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E ela precisa de parceiros. E é o meu apelo que eu faço agora. Olha, você que está em casa, poxa, eu posso ajudar alugando a piscina da minha casa, com maquiagens à prova d'água. Eu posso ajudar a preparar, ou conseguir uma roupa, costurar um top, uma cauda para ela ter, porque até isso ela tira do bolso dela, ela compra essas fantasias, as maquiagens, vai até os lugares, tira essas fotos. Eu achei bacana a sensibilidade da Duda, né, da Maria Eduarda, da filha, da Franciele, quando decidiu falar, mãe, vai essa minha amiguinha. E ela não é fotógrafa profissional, ela não sobrevive da fotografia. Ela tem outra carreira, não sei se agora é marketing, administração, ela tem o trabalho dela. E paralelo a isso, é que a Franciele faz toda essa parte de social mesmo. É assim, qual é a nossa, a sua, a minha responsabilidade para com o outro? Se você não pode dar dinheiro, você pode dar atenção. Se você não pode, né, às vezes, dispendiar o seu tempo, né, você dá dinheiro, ou você dá uma parte do seu trabalho, uma acessibilidade, olha, usa a piscina da minha casa, enfim, não importa. A questão é a gente trabalhar a generosidade, a solidariedade, sem esperar bens materiais em troca, mas ter a sensação, as sensações de você ajudar o próximo. Entre no Instagram dela, Projeto Sensações, e quem puder, pelo direct, compartilhem Projeto Sensações e possam ajudar de alguma forma, tá bom? Beijo, Franciele, arrasou. Minha gente, eu vou para um rápido intervalo, a gente fica com esse intervalinho, com essa reflexão. Eu vou voltar com as dicas de balada para cestar um pouquinho e não sai daí não, tem a galera que curte o programa. Falei que era rápido, tô de volta. Agora vamos para as dicas de balada. Eu adoro a sexta-feira, vamos ver o que vai rolar, tem muito show maneiro. O Vini mostra pra gente. Olha, Débora, se eu contar pra você, você não vai nem acreditar, porque ó, tem sertanejo, tem música eletrônica, tem samba, tem mais sertanejo, tem teatro, tem cinema. Olha só, presta atenção nos destaques da agenda, roda aí. A gente começa a nossa sexta-feira com muito sertanejo de Léo Lima, agitando o Botequim do Selim em Vila Velha. O cantor se apresenta por lá a partir das 7 da noite. Agora em Vitória, o DJ Gabe do Rio de Janeiro promete animar a festa Toro House a partir das 11 da noite no Touro Blanco, em Santa Lúcia. No sábado você vai se preparar para curtir uma dose dupla, aliás, dose tripla de sertanejo. Temos de primeira Henrique Juliano. E em seguida vem o ícone desse verão, Gabriel Diniz. O evento começa a partir das 5 da tarde na área verde do Álvares Cabral, em Vitória. Eu encontrei ela
Mas espera aí que tem samba e pagode também. No Embrasado, em Vitória, vai rolar o agito do Samba Júnior e também dos meninos do Samba DM. A festa por lá começa a partir das 7 da noite. Agora, se vocês estão a fim de relaxar, tá na hora de curtir um bom musical. Olha só quem tem um recado bacana pra vocês. Alô, Vitória! Eu e Lara Garran estamos chegando aí com o musical Gota d'Água Seco. É isso mesmo, dias 22, 23 e 24 de março, no Teatro da UFES, esse musical maravilhoso. Você não pode perder o espetáculo, é muito lindo. Eu já tô indo, Vamos de filme. O lançamento dessa semana é um banho de vida. T'es pas David Bowie, papa. Tu le sauras jamais. O quarentão está em depressão. Ele tomou vários remédios que não surtiram nenhum efeito. Aí ele começa a frequentar a piscina pública do bairro onde mora e encontra vários homens com o mesmo problema. Aí eles decidem criar um grupo masculino de nado sincronizado. E puis vous dire aussi qu'on vous aime. Eu disse pra vocês que a agenda estava imperdível. É só escolher uma opção e curtir bastante o final de semana. Eu fico por aqui, mas eu volto na semana que vem para te mostrar qual é a boa. Até lá! O nome dela é Jennifer Vai Por Cá lá. Gente, eu adoro o show do Henrique e Juliano. Galera lá do Álvares vai bombar, é verde, no sábado, né? Até falei que ia, mas depois não deu pra ir. Mas curtam, divirtam-se, ou quer cinema. Aproveitem, porque sexta-feira é dia, né? Pra você começar a dar uma descontraída dos problemas e dos BOs da vida. Vamos pro Face. Vai dar tempo pra mim de ver beijos. Emilena Mesquita, o beijo vai pra minha filha Luísa. Que tá uma gracinha, olha só, super fofa, no meio da natureza, linda, beijo, super curti, uma gatinha mesmo. Josimar Silva, boa tarde, Débora Moraes. Manda outro beijo pra minha gatinha, minha filhota Vitória, parabéns pelo sucesso. Obrigada, Josimar, Vitória fazendo compras, né, ajudando a família. Beijo pras meninas que apareceram já. Diácono Leno, Tchau, viva! Riuri, é isso? Riuri Matheus, amo de montão. Risos. Valeu, Yuri Matheus, arrasou. Beijo pra vocês. Nilceia Amorim, boa tarde, da lindona. Meu beijo vai pra minha família que amo muito. Obrigada, estão arrasando também, Nilceia na selfie. Família, é tudo, vamos valorizar. Fica próximo aí nesse fim de semana. Saiam juntos, conversem. Acabou. Até eu já olhei pro LED e queria mais, não acabou. Acabou o tempo. Mas segunda-feira eu tô de volta. Aliás, quero dar rapidão um beijo pra minha galera do Instagram. Todo mundo me pede beijo, eu tô devendo. Mas eu vou mandar hoje pro Glaucio, da assessoria GS Missões. Ele me pediu, Débora, tá aí um beijo pra você. Depois eu mando mais. Compartilhem lá os beijos que eu mando aqui ao vivo, tá bom? Débora Moraes é o meu Instagram. Sigam à vontade nos bastidores loucamente. E agora, vocês podem acessar o programa da semana inteira pelo tribunaonline.com.br, com as reportagens especiais. E compartilha com o povo também, né, minha gente? Manda pelo zap, fiquem à vontade. Um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, juízo, tá? Reflexões sempre, segunda-feira a gente tá de volta. E tomara que esse ciclone não vingue, né? Gente, tchau, tchau. Pablo Vittar. E eu já vou jogar na sua. Tem. Tô viada. Quando toca Pablo, eu fico viada, gente. Para. Andaram. Tá fechado ou aberto? Aqui tá aberto. Eu gosto. Qual que vocês querem? 2, 1, 2. Tá. Atenção. Fui. Olá, amigos. Bora começar a semana. Ficou estranho esse olá, hein? Não gostei, não. Como é auditório. Vai. Olá, amigos. Bora começar a semana bem informado. O Ronda Geral tá aqui para isso. E nessa segunda-feira nós vamos trazer as principais notícias, vídeos polêmicos e, claro, tem sempre sua participação nas nossas redes sociais. Então faz o seguinte, anote o nosso WhatsApp, tá aí no LED e espalha pra geral. Tô esperando sua mensagem e te espero também segunda, coladinho com o TN. Até lá, amigos.